Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, né? Que é o tema sobre a crise de ansiedade, né? O que é a crise de ansiedade? E esse vídeo, pessoal, eu quero que você veja, não só você que tenha, no caso, que sofre com isso, mas você também que não tenha, que não sabe nem o que que é isso, mas você tem pessoas próximas a você que se queixam de estarem ansiosas e tal, e você não consegue compreender o que que é. Então, nesse vídeo eu quero explicar para vocês tudo certinho para você, um vídeo na verdade para você entender o que se trata de uma crise de ansiedade. Por que que eu sei o que que é? Eu sei muito bem o que que é uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, gente, porque infelizmente eu sou uma pessoa que tenho sofrido com isso. Hoje eu faço tratamento psiquiátrico, tudo certinho, tomo as minhas medicações e graças a Deus estou bem melhor. Então eu quero falar também da importância de você procurar um profissional, um médico psiquiatra, que ele vai te ajudar muito, vai te orientar direitinho, certinho, para você vencer esse mal. Pessoal, não sei se vai ficar certinho aqui o ângulo. Eu sempre gosto de falar olhando para a câmera ali. Só quando eu fico olhando muito tempo ali, não é, meio que vai perdendo foco, né? Fica meio estranho também. Vamos lá. Gente, então o que que acontece? A crise de ansiedade, pessoal, não é aquela ansiedade tipo assim comum que você tem algo para fazer amanhã. Ah, amanhã eu tenho que dar um passeio, eu tenho que ir na casa de fulano. Aí você fica aquela euforia ali, aquela vontade de ir, mas tudo bem, você sente aquilo ali, depois passou aquele momento, passa, você está bem de novo. Essa ansiedade do que estamos falando, gente, é aquele transtorno de ansiedade. Por exemplo, às vezes você está dentro de casa, tranquilo, ali você não tem nenhuma preocupação e do nada você começa a ficar inquieta, aquela inquietação, seu coração começa a acelerar, começa a dar falta de ar, você começa a ficar preocupado, começa a ter pensamentos negativos, pensamentos de que você está passando mal, aí você fica, meu Deus, eu estou passando mal, eu vou ter, minha pressão está alta, eu posso ter um ataque do coração, porque é sempre assim, porque a crise de ansiedade, ela se assemelha muito com problemas ali cardíacos, porque o coração bate mais forte, geralmente a pressão ela tende a aumentar porque você fica preocupado e quando ficamos preocupados a pressão ela aumenta sim e a gente e aquela coisa, uma coisa puxa a outra. O medo de você estar tendo, no caso, sofrendo algum ataque, alguma coisa, deixa você mais inquieto ainda e você fica mais ansioso. Quanto mais ansiedade, mais sintomas você tem. Sintomas como mãos e pés gelados, você não consegue se concentrar direito, você fica muito inquieto, tem dificuldades para se acalmar. Eu falo porque eu já teve vezes, né, já fui várias vezes ao médico passando mal, achando que eu estava tendo um ataque ali, porque teve um dia que eu saí de casa 11 horas da noite, estava sozinho em casa, peguei a moto e fui para o hospital sozinho e voltei sozinho. Mas é aquela coisa, você aí eu chega lá, a médica passa um remédio ali, um calmante, você toma rapidinho, cortou, acabou, você está bem de novo. Então é uma coisa ali psicológica, gente. Então, vou falar de mim. Eu tenho muita ansiedade geralmente na parte da manhã. Por exemplo, eu tenho um compromisso amanhã e eu sei que aquele compromisso eu vou ter que acordar cedo para resolver ele. Aí já começa ali. Eu fico a noite todinha ansioso, preocupado. Quando chega no momento, eu fico ali no nível de estresse muito grande. Eu não sei porquê. Eu sei que isso não é comum, mas faz parte da crise de ansiedade e eu tenho muita dificuldade para me acalmar. Muita dificuldade mesmo. Teve um dia que eu fiquei o dia todo ali tentando me acalmar e quanto mais você tenta se acalmar, você pensa em alguma coisa negativa ali, aí vem tudo aquela carga de adrenalina e é o que faz você ficar mais preocupado ainda. E é isso. E o pior, gente, é que quando a gente está sentindo isso, geralmente quem está próximo da gente, que não entende, que não sabe como que funciona, a pessoa acaba nos julgando, né? Já aconteceu muito comigo, de eu falar, de eu explicar, eu falar assim, nossa, eu tô sentindo isso, eu tô ansioso, e as pessoas ao meu redor acabar falando assim, nossa, mas tá tudo bem, você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa saudável, porque eu tenho meus exames em dia, eu sei que eu não... eu fui até ao médico procurar, no caso, ao laboratório, fazer exames, porque eu achava que eu estava doente.
Então é aquilo, você não tem nada, é seu psicológico te sabotando. Para quem não tem, parece uma coisa simples. É só falar, fica calmo aí, né? Respira fundo, tá tudo bem. Aguenta firme, mas não é. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade não é tão fácil dela controlar assim as emoções. São as emoções ali desreguladas. Tudo que você sente é muito intenso. Às vezes uma coisa de nada, até mesmo você vai dirigir e você pega ali um trânsito lotado, onde tem muitos carros, você começa a ficar ali afobado, daquela agonia, aquela sensação ruim e você começa a perder o controle da situação e não consegue se acalmar. Então, geralmente, esse é os sintomas do transtorno de ansiedade. Então, se você tem alguém do lado aí, né, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, e seu familiar reclama com você, fala que está dessa maneira, ou ele vai trabalhar e volta para casa meio que passando mal, falando que está tendo crise, que está tendo crise de pânico. Então, não faça chacota, ou nem ele fica falando, eu trabalhei o dia todo e eu estou bem. Você era para estar bem também. Tem gente que fala dessa forma, e não é. Dessa forma, você está sendo completamente insensível com o problema da pessoa ali, que é um problema realmente muito sério. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aconselhar essa pessoa a procurar uma ajuda psiquiátrica, que foi o que eu fiz. Fiz por vontade própria, porque eu aguentei muitos anos ali, sem tomar remédio nenhum, tinha crise de ansiedade, de pânico, passava mal. Às vezes estava dirigindo, saía, no caso, lá da roça, chegava na cidade passando mal, corria para a farmácia para medir a pressão está alta, ficava mais preocupado ainda, tomava losartana, remédio para pressão, aí ficava lá tentando respirar, daqui a pouco passava, estava tudo bem, voltava para casa de novo. Só que começou a ficar muito repetitivo, eu sempre sentindo aquilo ali, eu falei, não, isso está atrapalhando a minha vida. E eu não posso ficar assim. Às vezes eu saía para passear, ia num lugar lindo, chegava lá não conseguia relaxar. Ficava o tempo todo com aquele pensamento acelerado ali. E o que acontece? Quando você fica assim, começa a dar tensão. Tensão muscular, começa a doer os músculos, principalmente aqui, gente, do pescoço, assim, começa a doer o couro cabeludo também, que o meu couro cabeludo, ele, quando eu fico ansioso, ele dói muito. Começa a dar tipo nó nos músculos, assim, na barriga, em todo lugar. Eu, quando eu estava trabalhando mesmo em uma certa empresa, eu estava tão ansioso que começou a doer os músculos das minhas pernas, das minhas coxas, assim, do lado também. Então, uma coisa terrível, 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 terrível. Então, se você tem algum familiar que sofre disso, dê a sua mão, segura na mão da pessoa, fala que vai ficar tudo bem. E mais que depressa, leve ela ao médico psiquiatra, e ele vai orientar o que deve fazer, vai passar as medicações certinhas e procura ajuda. Se você sente isso, não fica tentando passar por isso sozinho, né? Porque a gente tem de querer enfrentar, vou enfrentar e vai passar, vou enfrentar, mas às vezes enfrentar a situação sozinho não vai resolver e às vezes você não vai conseguir. É claro que tem gente que consegue, mas eu oriento a você a procurar uma ajuda profissional que vai ajudar muito bem a resolver, porque o médico ele pode passar ali, no caso, prescrever a medicação que vai te ajudar e assim você vai vencer a ansiedade. Então, hoje eu sou bem melhor. E o pior, gente, é no começo, quando você não sabe que você tem, você acha que você está doente. Aí quando você começa a ter uma crise de ansiedade, principalmente no meio dos outros ali, né? É pior ainda. Quando você está sozinho dentro de casa, não é tão ruim. Mas quando você está no meio das pessoas, é terrível, porque fica todo mundo te olhando, todo mundo julgando, todo mundo achando que você está com alguma coisa. Tem gente que acha que é até um espírito ruim, alguma coisa assim. Mas não é, gente. É realmente um problema ali de saúde em si. Entende? Então, para você que sofre desse mal, eu quero dizer que vai ficar tudo bem. Quando você começar a sentir isso, você respira fundo, conta até 5 ali, expirando para dentro, segura um pouquinho, depois você solta, contando até 5 de novo ali, soltando o ar para fora. Faça isso umas 4, 5 vezes que vai te acalmar assim e procura um profissional. Então é isso, gente. É o conselho que eu tenho para deixar para vocês. Para você que sofre disso, você vai conseguir superar. E hoje, pessoal, é mais comum do que a gente imagina. Eu achava mais ou menos que era só eu que estava com esse problema assim. Não sabia que tantas pessoas hoje passavam por essa situação. Aí a gente vai perguntando, muita gente que a gente conhece, que a gente nem imagina, relata estar passando por isso. Porque hoje a vida da gente é muito corrida. Graças a Deus, a minha vida hoje está mais tranquila. Meu ritmo de vida, né, na verdade. Porém,
quem mora, principalmente quem mora na cidade, quem trabalha, quem tem que acordar cedo, todos os dias tem que ir para o trabalho, acaba sofrendo desse mal por conta da rotina ali ser bem estressante. Então é isso, eu espero ter ajudado de alguma forma, ter esclarecido de alguma forma o que é, no caso, o transtorno de ansiedade, que é bom a gente diferenciar que transtorno de ansiedade não é aquela ansiedade comum que a gente tem. Todo mundo tem ansiedade, gente. Mas na hora que precisa, na hora que você tem de fazer alguma coisa, o seu corpo meio que se prepara para aquilo ali. Mas o transtorno de ansiedade não é isso. É aquela ansiedade, aquela inquietação sem motivo e às vezes o tempo todo. Às vezes você fica o dia todinho ali em alerta e não consegue se acalmar, não consegue dormir, vai para um lugar, não consegue aproveitar aquele lugar ali. Então, esse é o transtorno de ansiedade ou a crise de pânico também, que é pior ainda, né? Então é isso, eu espero ter. Eu sempre quis fazer esse vídeo no outro canal, algumas pessoas me aconselharam a não fazer, mas hoje, pessoal, eu falei, não, eu tô aqui dentro de casa e eu vou estar compartilhando, né? Porque é muito bom que a gente tenta ajudar ali alguém que possa ver esse vídeo e esteja precisando também. Então é isso, obrigado por cada um de vocês ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima. Até o próximo vídeo.